então da nossa quarta aula de como ser grande no reino. Vamos lá para Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Jesus agora vai dar uma aula de oração, Vamos repetir a partir do versículo 5 ao 15, que nos diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, ele vai chamar a atenção para o perdão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Só que a condição é se porém não perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, algumas coisas Jesus fala aqui que vale a pena a gente destacar e focar, né? Primeiro, o fato de entrar no teu quarto aponta para intimidade. Tem coisas que você só é sincero, franco e transparente quando você está sozinho, fechado no teu quarto. Tem coisas que o cônjuge não sabe, tem monstros que você não pode abrir na frente da igreja, que você não pode abrir na frente da família. Então são comunhão, intimidade, medos, conflitos, questionamentos, que é coisa particular, é coisa entre você e Deus e vocês. Daí você nunca vai ser sincero, franco, transparente em público. Por isso, fecha a porta do teu quarto. Coisas internas, pessoais entre você e Deus. E nisso você desenvolve um relacionamento de intimidade, é o amor para com Deus. Entra no teu quarto significa afasta-se do mundo, desliga-se do mundo, fecha a porta do teu quarto, afasta-se até da família, vai para um local de intimidade e rasga o seu coração e apresenta diante de Deus. Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12, Isaías 28, 11 e 12, ele nos diz assim: Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O profeta Isaías estava falando uma profecia com dois significados. Ele estava falando em algo que só nós conhecermos: falar em línguas. Espera aí, no Antigo Testamento não tinha o dom do Espírito Santo da variedade de línguas. Mas o profeta Isaías já estava profetizando acerca disso no versículo 11. Ele está falando de falarmos algo que não entendemos. Ele está falando de falarmos algo que só aquele que é batizado no Espírito Santo e tem a variedade de línguas. Jesus não está ensinando contra o orar em público ou contra o dar em público. Jesus está ensinando acerca da motivação. Jesus está ensinando acerca de não se aparecer naquilo que você faz para o reino. Tem muitas pessoas que distorcem, né? Os irmãos sabem que nesse período de pandemia a gente criou um grupo, uma equipe para cantar nos hospitais, né? Por quê? Mostrar apoio a quem está internado, mostrar apoio ao próprio pessoal da saúde, né? Que está se desgastando tanto, está tão fragilizado, né? Em escalas intensas, em situações que não foram treinados, não tiveram
treinamento, um ensinamento para passar. Então a gente foi ali para orar por eles, abençoar, fazer um louvor para declarar um apoio e a paz não só aos enfermos, mas também aos profissionais de saúde. Pastores se levantaram contra. Um me ligou e disse assim: Jesus já disse que vocês não deveriam fazer isso, porque não pode orar nas praças, nas esquinas, não pode, Jesus falou que não pode fazer esse tipo de ação pública. Falei, irmão, eu acho que a tua interpretação está equivocada. Volta para a escola. Volta para a teologia. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está proibindo orar em público, ele não está proibindo cantar nas praças e orar nas praças. Ele está falando quanto aquele que faz com a motivação errada. Por que você está fazendo aquilo? Como que fica o id por todo mundo se não pode sair do quarto? Imagina. Orar pelos enfermos. Então, eu nunca posso interpretar um texto sem o contexto bíblico. Eu tenho que analisar o contexto bíblico. Por quê? A Bíblia é a verdade, mas ela também é a mãe de todas as heresias. Quando? Quando a pessoa tira um versículo do contexto. Quando a pessoa pega um só versículo e faz daquele versículo a sua doutrina. Então, não é isso que Jesus está querendo dizer. Olha, é pecado orar. Por quê? Se um cristão, uma pessoa que se diz pastor, tem essa interpretação, imagina se isso cai na mão de um mal intencionado, com ideologias erradas, que diz, não, a própria Bíblia de vocês fala que não pode orar em público, não pode cantar em público. Não... Gente, nós temos que vigiar e temos que estar atento a todo o contexto. Por outro lado, versículos 6 e 7, Jesus está dizendo, olha só, quando orares, não useis de vãs repetições. É a mesma coisa, tem que ter equilíbrio. O que significa vãs repetições? Reza. Tem pastores que se levantam no extremo e falam, orou uma vez, pediu uma vez, não peça mais. E como fica perseverar em oração? E como fica orar sem cessar se eu não posso repetir a petição? É óbvio que nós não estamos tratando com um Deus criança ou um Deus debilóide que eu preciso ficar repetindo a mesma coisa. É óbvio. Mas tem maneiras diferentes de eu pedir a mesma coisa. O Senhor está ensinando que a oração tem que ser objetiva. E não precisa fazer reza. Eu não posso fazer uma coisa mecânica, decorada, que fique sempre em cima do mesmo texto. Porque tudo aquilo que passa a ser reza, passa a ser mecânico, você desliga e põe no piloto automático. Você não faz mais com a essência. Você não faz... Sabe quando um louvor novo, cheio da unção, começa a ser cantado e a glória de Deus desce? Aí pega esse louvor e canta ele todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo. O que acontece? Virou mecânico. A glória não desce mais, não acontece mais o mover. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para não fazer da nossa oração uma reza. E crente, não estamos falando de católico, estamos falando de crente. Tem muito crente que reza de manhã, Senhor abençoe esse dia, me dirige em nome de Jesus, amém. Tem muito crente que reza no almoço, que não faça mal, se faça bem, em nome de Jesus, amém. Virou reza. Virou reza. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é contra essas coisas mecânicas. Porém, ele também está falando, quando você está na hora de comer, seja objetivo. Não precisa agradecer por quem plantou, por quem regou, por quem colheu, por quem
separou por quem vendeu. Não precisa fazer dessa forma, dessa maneira que você vai deixar de uma forma complexa. Da mesma forma que tem pessoas que na hora da comida, ele vai, na verdade, fazer a oração assim de 1 hora. Já esfriou, já foi, já... Não. Sai perto de vai embora. É a mesma questão. A pessoa que vai ser o introdutor do culto, ele vai abrir, introduzir o culto. Ele não precisa orar pelas causas impossíveis, ele não precisa orar pelos enfermos, ele não precisa orar, ele precisa introduzir o culto. É complicado. Faça o que você foi chamado para fazer. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é: seja objetivo, seja específico. A oração ela tem que ser objetiva, ela tem que atingir o alvo. Estamos sendo levados à maturidade. Então não adianta você pegar isso fora do contexto. A gente tem que entender esse texto desde a segunda-feira, o que nós falamos acerca de Jesus. Chamou os seus discípulos para perto, deu a aula de Mateus 5, agora ele está chegando em Mateus 6, são níveis. Eu tenho que pegar o contexto, eu tenho que pegar a sequência, eu tenho que pegar justamente o todo, o que está sendo levado. O Senhor está ensinando que as orações têm um propósito objetivo. A oração tem que ser objetiva, ela tem que atingir o alvo, mas também não pode ser uma reza, vãs repetições, ou seja, uma coisa mecânica sem entendimento. Verso 9. Portanto, vós orareis assim. Quando ele fala vós orareis assim, ele não está falando para fazer da oração do Pai Nosso uma reza. Ele não está falando que o único modelo de oração é o Pai Nosso. Ele não está pedindo para repetir, vez após vez, o Pai Nosso. Ele introduz agora uma nova dispensação. Não se esqueça, Mateus, Marcos, Lucas e João é lei. E pela lei, o Criador era um Deus distante. O que Jesus está falando com seus discípulos agora? Não, ele é Pai. Traz ele para perto. Ele é Pai, tenha um relacionamento, uma comunhão. Ele está introduzindo uma nova dispensação. Então ele ensina os discípulos a se aproximarem de Deus como Pai. Pai Nosso, na verdade, é Abba. E Abba é papai, papaizinho. Uma palavra de intimidade. Ele é o nosso Pai. No Novo Testamento, a palavra Abba vai aparecer mais de 170 vezes. Espera aí, o Antigo Testamento era aquele Deus distante, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus santo, intocável. No Novo Testamento, ele traz para perto. E aí então ele começa a ensinar os discípulos a um relacionamento na oração. Uma oração breve, uma oração objetiva, uma oração eficaz, uma oração padrão e uma oração modelo. Esse Abba, você não pode esquecer que ele é santo. Santificado seja o teu nome. Santo no original é o quê? Separado. Santificado seja o seu nome. Separado é o teu nome. A igreja moderna tem que ser corrigida. Por quê? Embora ele está desenvolvendo um relacionamento de intimidade e comunhão com pai, papai, papaizinho, muitos estão perdendo o respeito. Embora ele seja pai, não se esqueça que ele é santo. Embora ele seja pai, não se esqueça que ele é separado. Então eu não tenho o direito de chegar com presunção, com desrespeito. A gente está vendo aí algumas músicas que estão chamando de louvor. Só Jesus. Coisa muito esquisita. Que pode ser louvor a qualquer pessoa, menos a Deus.
Porque embora tenha essa comunhão e intimidade, eu não posso perder a reverência. Ele é santo, santificado, separado. Então nós temos que conciliar as duas áreas. Ele é Deus, Ele é Criador, onisciente, onipresente, onipotente. Ele deu-nos o direito de chamá-lo de Pai. Mas nesse direito eu não posso perder a reverência. Agora, nenhum ser e nenhuma autoridade eclesiástica tem direito de colocar Deus na parede. Tem direito de ordenar a Deus. Eu te ordeno. Quem é o homem para ordenar alguma coisa a Deus? Ele é Deus e nós somos criatura. Gente, ordena Satanás. Em o nome de Jesus ainda, nem no seu próprio nome. Senão vai ser igual aos filhos de Sebas. Você quer mesmo? Para Deus, muito a gente pede a misericórdia. Mas não temos direito nenhum de exigir nada de Deus. Podemos sim apresentar a sua palavra para requerer o que Jesus nos conquistou por direito, mas estamos requerendo do mundo espiritual e não de Deus. Há uma diferença. Se Ele já nos deu, a gente está batalhando no mundo espiritual, não com Deus, mas com as forças das trevas. Então, somente quem está na palavra é que, na verdade, pode pleitear. Por mais que o advogado tenha respaldo para defender o seu cliente, ele respeita o juiz. Porque vai desrespeitar o juiz. Pode ser advogado, pode ser o que for, cadeia. Então, na verdade, nós temos que entender que a Bíblia é a constituição do reino, a qual nós vamos fazer uma petição. Uma petição. Rebecca Brown escreveu um livro maravilhoso que se chama Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. E ela apresenta nesse livro as formas de você fazer uma petição para entrar no Tribunal de Cristo. Mas ela também apresenta a responsabilidade. Uma vez que você pleiteia para entrar no Tribunal de Cristo, primeiro o juízo vem sobre você. Primeiro ele vai fazer um pente fino na tua vida. Pedir nada, que vinha lucro maravilhoso. Porque não temos o direito de exigir. Temos que ter respeito e reverência. Jesus veio ao mundo para restaurar, religar e para estabelecer o reino de Deus dos céus aqui na terra. A vós é chegado o reino dos céus. Exatamente como celestial. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A importância de nós entendermos que Deus quer restaurar o seu reino e é da vontade de Deus que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Os homens de Deus que transformavam o mundo eram homens sérios. Os homens de Deus que fizeram história não brincavam com essa situação de coisas espirituais. Quando Jesus ensina o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa estrutura de oração, primeiro entrou em adoração, segundo em louvor, para depois entrar em petição. Ou seja, eu não posso entrar direto na presença dele só para pedir. Primeiro eu tenho que reconhecer, adorar quem ele é e o que ele faz. Para depois, então, quando Jesus provou a mulher cananeia, era para ver se ela queria só a bênção ou se ela o reconhecia. Por isso que ele diz, eu não posso tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Muito forte. Então, na verdade, ele está provando aquela mulher para ver, ela sabe que eu curo, que eu faço, mas ela quer só a bênção ou ela quer me reconhecer? Quando então ela diz, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem, basta uma migalha tua. Mulher grande é a tua fé. Vai em paz, tua filha já está curada. Então, na verdade, a gente tem que entender que tem um protocolo para Deus responder a nossa oração.
Não é de qualquer jeito. Ele é Senhor, nós somos servos. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão representa, lembra, maná. E o maná era diário. Quem guardasse para o dia seguinte, apodrecia, estragava. Só no Shabat você podia guardar para 2 dias, porque no sábado não podiam colher o maná. Então, na verdade, o que representa isso? Para você vencer a ansiedade, se preocupa com as coisas do dia. Não se preocupa com as coisas do amanhã. O amanhã a Deus pertence. Amanhã, a gente nem sabe se vai estar vivo. Então, na verdade, o que acontece? O maná, o máximo que conseguia era para 2 dias. Você tem que se preocupar com hoje, crer em Deus, soltar a sua fé, ativar a sua fé para os 24 horas do dia. Viva hoje, amanhã, Deus sabe. A graça que o Senhor nos dá é para 24 horas, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cada manhã tem uma porção nova de misericórdia, cada manhã tem uma porção nova de fé, cada manhã tem uma porção nova de provisão. Então, não fique preocupado como vai ser o Natal desse ano, como vai ser a Páscoa do ano que vem. Não fica preocupado como vai ser lá na frente. Planejar não é pecado fazer planejamento. Planejar é do homem, mas o executar vem de Deus. Depois que ele apresenta as suas necessidades, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aí ele vai tratar com a questão do interior. Lembra que desde o começo de Mateus 5, a gente está falando sobre interior, motivação e tudo mais? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Espera aí. É uma condição, né? A condição que ele coloca é: se eu perdoar quem me ofendeu, eu recebo o perdão de Deus. Se eu não perdoar, ele também não me perdoa. Perdoar as nossas dívidas não significa que você emprestou dinheiro e tem que viver cancelando a dívida. Dívida aqui é emocional, dívida aqui é interior. Ira, raiva, rancor, ódio, mágoa. Libera perdão. Quem libera perdão é o mais beneficiado. Quem libera perdão é o mais abençoado. A despeito de se você tem razão ou se você não tem razão. A despeito de se você foi o que cometeu o erro ou não. Por quê? Quando você perdoa, você destrava o perdão de Deus sobre a sua vida. Por outro lado, se você não perdoar, você anula toda a sua vida cristã. A minha falta de perdão anula a ceia, anula o dízimos e ofertas e anula a oração. Quando trouxeres a tua oferta no altar e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa de lado, volta e reconcilia-te com teu irmão. Então, olha só, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oi. Só uma pergunta. Quando o senhor fala assim que a falta de perdão anula a vida cristã, né, anula os dízimos, as ofertas, até as orações, quando a gente orienta uma pessoa, isso eu falo porque eu passei por isso, né? Mesmo que ainda a gente não tenha conseguido liberar esse perdão,
O fato da gente estar insistindo não significa que eu estou neste processo que é o neófito, passando pelo processo da conversão e ele mostrando a Deus que ele está disposto a mortificar a carne dele. A partir do momento que a pessoa tem o desejo de andar com Deus e estar reta diante de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar. Sim. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, tem muita gente que alimenta mágoa, ira, ódio, rancor e não quer se livrar dela. Então é uma coisa consciente. É consciente. Quando ela é consciente. Entende? Aquela situação assim, não, eu odeio mesmo e não quero falar nele, não adianta. Mas você vai anular sua vida cristã. Não tem problema, mas eu continuo adiando. Sim. Entende? É uma decisão pessoal consciente de que a pessoa não quer ser tratada. Ela se nega a ser tratada pelo Espírito Santo. Porque, gente, primeiro erro que a igreja ensinou, que por anos foi pregado isso de púlpito e precisa ser consertado. Quem perdoa, esquece. Não. Não, mentira. Quem perdoa não tem amnésia. Não é amnésia. Entende? E Não também esquece. não significa que tem que conviver também não. Também não significa que tem que conviver junto. Você libera. Temos que amar uns aos outros, mas amar não significa gostar. Gostar é você quer estar junto com a pessoa, você quer conviver com a pessoa. Agora, tem situações que você não tem como estar junto, você ama de longe. Deixa no quintal, não, da porta pra fora, na calçada. Não, eu vou falar assim, a gente tem um amor pela vida. Sim, Quando a gente ama a palavra, eu falo que o perdão é tacar na nossa cara como nós somos pequenos. Porque não é nenhum mérito quem perdoa. Aí entra no Não é bem-aventurados pobres de espírito. Reconhece a nossa miserabilidade, Isso. reconhece a nossa pequenez espiritual por causa disso. Tá? Então é toda a visão do contexto. Só que há muitas pessoas que, embora estejam pregando a palavra, estejam no púlpito e tudo mais, estão desejando o mal para quem o machucou, para quem o feriu. Isso quando não orando. Quer dizer, Essa pessoa está no meu joelho, enquanto Deus não pesar a mão. É macumba gospel. Feitiçaria evangélica. são termos evangélicos, mas são coisas muito pesadas. Então, o que acontece? O perdão ele precisa ser visualizado de uma maneira diferente. O fato de eu libero perdão sobre essa situação, então, em primeiro lugar, não esqueci. Segundo lugar, quando eu tomei essa decisão, o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração. Verdade. Não significa que já foi tudo resolvido, mas eu me abri para ser tratado. Eu me permiti. E não carrego mais a pessoa 24 horas. Porque o problema é que quem não perdoa carrega o defunto 24 horas. Tem que desencanar. Faz 30 anos que a pessoa roubou essa pessoa. E roubou uma coisa mínima, que já passou, já foi, já era. Só que a pessoa fala, se há 30 anos ele não tivesse me roubado, eu não estaria na vida que eu estou hoje. Porque se há 30 anos ele não tivesse pego aquela situação, se há 30 anos ele não tivesse me traído, se há 30 anos... Peraí, nesses 30 anos, gente, parou a vida? Mas sabe quando a libertação acontece mesmo? É quando depois que você libera o perdão, você enxerga a sua parte dele. Porque não existe um só que erra. É quando Exatamente. você enxerga o que você fez de errado. Eu penso assim, enquanto Deus me perdoa de coisas que às vezes eu nem tenho consciência ainda, e Ele está me perdoando, e a misericórdia dele comigo é tão imensa, então quem sou eu para negar o perdão a alguém? Como eu disse, graças a Deus não temos que conviver, mas eu não desejo mal e perdoo de verdade, de coração, porque eu penso. Então são situações que não adianta ficar batendo o assunto, trazendo o assunto à tona.
Falou da pessoa, não fere mais, não machuca mais. Não dói, não traz nada. Agora, ela gerou um prejuízo? Gerou. Gerou marcas? Gerou. Mas eu superei. Foi 2021, então nós estamos... 26 anos atrás eu fui assaltado. Tive um assalto absurdíssimo. Tá? Não dá tempo de eu contar o testemunho completo hoje, mas eu tinha 7 lojas em 7 shoppings de São Paulo, 7 livrarias evangélicas, tinha uma grande escola em Alphaville, uma loja em Alphaville, e devido a esse assalto, eu cheguei à beira da falência, né? Perdi todas as lojas, perdi a escola de Alphaville, tive que entregar o carro na rescisão de contrato de Alphaville, e conheço quem assaltou. Isso, Te abençoa, vai com Deus. serva de Deus, crente. Por uma situação, o irmão saiu da prisão e ela pediu ao irmão que fizesse o assalto. Meu Deus. E por uma sociedade que eu tinha com ela, a sociedade cresceu bastante, desenvolveu muito, a loja que a gente tinha aberto, e ela não queria dividir a parte de lucro do que estava acontecendo, então ela mandou assaltar as minhas mãos. Enfim, né? Esse assalto foi tão absurdo, que estava junto o segurança da rua, os vigilantes, foi mancomunado com diversas pessoas, envolveu diversas pessoas, inclusive pastores, enfim. O pessoal trabalhava com produto evangélico, quem vai roubar a Bíblia e CD e livros, vai roubar para quem? Muito menos roubou para se converter. E sempre fui dizimista fiel, ofertante e sustentador de missões. E meu questionamento a Deus era justamente esse. Senhor, como que eu vou dizer que o dizimista não será assaltado? Minha preocupação não era com o que levaram. Perdi tudo, cheguei à beira da falência e não tinha fluxo de caixa, por quê? Porque fechava o mês, eu dava o dízimo do bruto, do integral, pagava todas as contas e 100% do que sobrava eu enviava para missões. 100%. Então por isso que eu não tinha fluxo de caixa. Todo mês. Se esse mês sobrou 3 mil para missões. Mês que vem sobrou 17 mil para missões. Outro mês sobrou R$800, 800 para missões. Então eu não tinha fluxo de caixa para poder levantar e reerguer. Enfim, há 26 anos atrás, minha dívida chegou a R$326 mil. Então seria uma média de R$2 milhões. Do dia para a noite. Foram 5 anos para quitar todas as dívidas. Fui internado diversas vezes. E louvo a Deus pelo assalto. Hoje eu posso dizer, foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Se eu não tivesse sido assaltado, eu não estaria no ministério hoje e não teria Torre Forte hoje. Por quê? Porque os negócios me impediam de estar no ministério. 5 lojas e 2 escolas já ocupavam 25 horas do dia. Então Deus tirou tudo para eu me entregar ao ministério. Agora eu vou me irar e rebelar pela pessoa que mandou assaltar? Não, ela foi um instrumento de Deus para passar pelo batismo de sofrimento, porque o batismo de sofrimento não é questão de pecados. O batismo de sofrimento é para alinhar a tua vontade à vontade de Deus. E nem sempre o alinhar a vontade porque você está fazendo coisas erradas. Tinha lojas, tinha livrarias, sustentava missões. Tinha 2 escolas de música, só daqui ela estava com 386 alunos. De 1995 até hoje, a gente nunca mais chegou nem a 100 alunos. É você não se ocupar mesmo. Exatamente. Então eu tenho que olhar para a situação, falo como testemunho, mas não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho nada da pessoa.
Entende? Então são situações. Depois ela confessou o crime, depois foi para a delegacia, eu tive que depor, e é uma longa história. Porque foi exatamente no período, da forma como ela se entregou. Né? Eu estava sofrendo pelo assalto, pela perda, pela situação toda. A casa do meu pai estava como garantia e fiança, e na verdade ele estava em risco de perder a casa por causa disso tudo. Né? E ela foi para a delegacia e fez um BO dizendo que eu estava acusando ela de ter assaltado. E ela pagou financeiramente 5 falsas testemunhas. Essa pessoa vive, mulher paz. Ela é crente, serve de Crente, ainda é crente. calma. E aí, na verdade, nesse trâmite, o pastor me ligou e eu falei com ele tudo que estava acontecendo, tudo mais. Ele falou, não, eu vou... aí eu fui intimado para comparecer na delegacia, tinha que depor por um assalto que eu tive. Aí uma pessoa da política, esse pastor colocou na linha comigo, eu conversei com ele e tal, e enfim, não sabia que ele era amigo do delegado que tinha me intimado. E ele ligou para o delegado e ele conversou com o delegado. Claro, estávamos aí orando, minha mãe estava orando, o Leif estava clamando ao Senhor, e eu fui para depor. Nem sabia que tinha que depor com advogado, fui sem advogado, fui sem nada, aí uma loucura, né? Aquela coisa, vamos lá, né? Estão devendo. Não tinha feito nada, nem lembrei nem falei nada que foi ela, mas ela fez esse BO e, enfim. Se proteger. Quando chegamos lá, o delegado olhou para todo mundo, olhou para as testemunhas, olhou para ela, olhou para mim e falou assim: eu só quero te falar uma coisa, só existe uma verdade. E eu gostaria de informar a todos que estão aqui que a mentira também é crime. E quem estiver mentindo vai ser indiciado. As testemunhas dela, que ela pagou, depuseram a meu favor. Então, devolva o dinheiro. Fizeram exatamente isso. Olha, seu delegado, eu recebi esse dinheiro aqui porque eu nunca vi esse homem lá. Esse homem não estava falando, não. Eu não estou sabendo de nada, não. Ela me pagou esses R$300 para vir aqui falar tal, que ele estava falando dela tal. Mas olha, eu te devo. O outro pegou e falou, eu também. Olha, eu também te devo. Só Deus. As 5 testemunhas. Só Deus para fazer isso. Devolver. E eu só olhando assim, tal, sabia o que falar, o que fazer e tal. Aí o delegado falou, seu Cleiton, o senhor pode se retirar por gentileza? Eu falei, claro, gente. Lá de fora eu ouvi os gritos e os murros na mesa, e, enfim, né? Foi uma situação que trouxe um prejuízo irreparável. Irreparável. Porque eu tinha feito um grande estoque para 7 lojas, porque eu estava indo para dar aula de teologia nos Estados Unidos. Então eu tinha saído e feito um estoque das 7 lojas para mês de Natal. Né? E eu ia dar aula nos Estados Unidos em novembro e dezembro, então fiz um mega estoque, nunca tinha feito na vida. E naquela madrugada, a matriz foi assaltada com o estoque de todas as lojas. E perdemos tudo. Mas foi isso que me colocou no centro da vontade de Deus, e que pensamos em abrir um ministério, e que culminou no ministério, na igreja, e hoje estamos aqui. Aleluia. Então, justamente a situação, foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse aprender os seus estatutos, né? Sem contar toda a situação de enfermidade, de doenças e tudo mais. Bom, Jesus está nos dando uma prova que a fé garante o dia, o pão nosso de cada dia. O que faz a transformação não é o grafo, a escrita, a letra, mas sim quando a gente deixa essa palavra entrar no nosso coração como rema e ela transformar a nossa vida. A transformação está no coração. Quando entregamos ao Senhor em fé,
encontramos a glória do Senhor. Então é como se fosse um imã. O Senhor nos atrai, o Senhor nos puxa para si mesmo. E muitas vezes nós vamos ficar desapontados. Talvez quando chegarmos nos céus e vermos que nós não estávamos esperando em Deus, ou que aquilo que estávamos fazendo, e volto a dizer, não precisa ser questões só de pecado. Muitas vezes a gente faz coisas que está fora da vontade de Deus para as nossas vidas. Então temos que entender que não é errado ter problema. O problema é o que você faz com o problema que você tem. O problema nós vamos passar. Bem-vindo à vida. Nasceu. Então, o problema é, na hora que o problema vem, você perde a esperança. Ter problema não é o problema é que na hora do problema a tua fé esteja em Deus. 3 coisas para ocupar o seu lugar. Tomar posse do seu lugar. Tudo tem a ver com vida e Deus. Jesus tem colocado no seu lugar, mas para que eu tenha tudo que é meu, eu tenho que ocupar o meu espaço. Porque tem gente que se omite e depois cobra que não teve oportunidade. Mas peraí, ele fez por onde? Eu preciso ter algumas responsabilidades. Todo crente tem responsabilidade específica que o Senhor lhe dá. Eu preciso ter a força, a habilidade de Deus, ter autoridade, cumprir na autoridade de Cristo a nossa responsabilidade, e eu preciso estar disposto a prestar contas da minha vida em Cristo. A prestação de contas na casa do Senhor é uma necessidade. Devemos estar submissos a uma autoridade. Todo aquele que exerce autoridade, submeta-se à autoridade. Muitas pessoas não querem se submeter à autoridade, então se desliga de todos os ministérios e abre a sua igreja. Porque ele não quer prestar satisfação a ninguém, não quer ouvir a ninguém, não quer sentar para aprender de ninguém. Então, em primeiro lugar, as responsabilidades de que Deus tem dado a cada crente, primeiro tem que ter a revelação de Jesus. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você tem que ter a revelação de Jesus. Senhor é o seu papel, a sua função, o seu lugar. Agora, o nome desse Senhor é Jesus. Ele é bem capaz de ser Senhor e Ele é o nome sobre todo o nome. Aí verso 9, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando você é salvo, você tem que se submeter ao senhorio de Jesus. O que é submeter-se ao senhorio de Jesus? Fazer o que Ele manda. Ele próprio diz, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Não basta apenas saber que Ele salva. Você tem que submeter ao que Ele quer que você faça. Se submeta verdadeiramente a Jesus como Senhor, ou seja, deixa realmente Ele ser Senhor. Abra mão da sua vontade e faça a vontade dEle. Crer no coração e confessar com a boca. Agora volta para Mateus 6. Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Deus do dinheiro. Deus do dinheiro, Deus das riquezas. É pecado ser rico? Não, desde que o dinheiro não seja teu senhor.
Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então é responsabilidade de todo crente submeter-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai dar habilidades para você ser submisso. E na submissão, Ele te dá autoridade no nome dEle. Nós temos um lugar aqui e agora, e é para hoje. O Senhor está preparando um lugar nos céus. Ele tem preparado um lugar aqui onde nós estamos hoje. Ele tem preparado um lugar para mim e eu tenho que estar em Cristo, de justiça e de ensinamento em Cristo. Então nós temos responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade? Jesus como Senhor. Ele como Senhor, eu tenho que estar submisso a Ele. A salvação na nossa vida, a submissão às autoridades, aos pais, é imprescindivelmente necessária. Estar submisso na prática, na maneira de viver. Sempre quando estamos preocupados, deixamos de estar submissos, porque o que é preocupação? Uma ocupação antecipada. Então, ele deixou de ser Senhor. Senhorio não pode ser só nome, tem que ser função na prática. Crer no coração que Ele é Senhor, então Ele é seu dono. Fé sem ações, sem obras, é morta. Então você tem que crer e você tem que agir. Mateus 7:21, Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí acontece uma transformação de vida que faz com que as coisas aconteçam. O senhorio que vai liberar a segurança, o senhorio que vai trazer paz ao seu coração. Então, na verdade, nós temos que colocar o senhorio como prática de vida nas nossas vidas. Agora então, para concluir aqui a aula de hoje, Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muitas vezes não temos buscado o reino de Deus como prioridade. Temos que organizar as prioridades, os valores da nossa vida. Precisamos fazer com que a igreja se desperte para o senhorio de Cristo. Deus nos dá uma medida de fé para cada dia. Por isso que Jesus ensina o pão nosso de cada dia. A sua fé de hoje, usa ela para hoje. Não gasta a sua fé para o que vai acontecer no Natal ou Ano Novo. Usa ela para hoje. Porque no Natal vai ter uma outra porção de fé que vai suprir o Natal. Então, quando a gente observa aqui, não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, ele está dizendo o quê? Concentra a tua preocupação no hoje. Amanhã tem provisão, amanhã tem bênção, amanhã tem livramento, amanhã tem estratégia. Porque se eu me preocupar demasiadamente com o futuro, eu não vivo nem o presente. E quando o futuro chegar, eu estou preocupado com o futuro de novo. E você nunca fez isso. A maneira pela qual você vive hoje vai determinar como você vai viver amanhã. Você só tem um dia para viver por vez. Então, viva o melhor que você pode nesse dia de hoje. Como? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Assim, fazendo, pedindo, buscando. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Para o dia.
Deus tem respostas para você para hoje. A provisão de hoje, ela é suficiente para você viver esse dia. Então eu tenho que buscar o senhorio e o reino e a justiça em primeiro lugar. Eu buscando o senhorio em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela riqueza da tua palavra, que é a verdade, que nos guia a toda verdade. Firma essa verdade em nossos corações, porque a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Conhece, meu Pai, a preocupação, a necessidade de cada vida aqui. Lançamos sobre ti toda a ansiedade, sabendo que tu tens cuidado de nós. Leva-nos na tua paz e na tua segurança, para a tua honra e tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.